O atendente conhece o procedimento, já resolveu aquele mesmo problema dezenas de vezes. Sabe o que pode fazer e sabe também o que não pode fazer. Conhece o produto, o sistema, o script da empresa, tudo de trás para frente. Até que um cliente chega irritado. E aí ele interrompe, aumenta o tom, questiona a competência do atendente. E em poucos segundos, aquele profissional que sabia exatamente como conduzir uma conversa, ele começa a mudar. A fala fica mais rápida, o tom endurece, ele interrompe o cliente de volta e começa a se explicar antes mesmo de entender completamente o problema do cliente. E em algum momento, o objetivo deixa de ser resolver o atendimento e passa a ser quase que eu sei o que eu estou fazendo. Essa situação, ela levanta uma pergunta muito interessante. Por que um profissional competente, treinado, pode reagir mal justamente numa situação que ele sabe como resolver? O ponto A aqui é defender-se antes de compreender. O cliente diz alguma coisa, o profissional sente que está sendo atacado e responde rapidamente para corrigir, para justificar, para se explicar ou se defender. E o problema é que, a partir daquele momento, duas conversas começam a acontecer ao mesmo tempo, como se fosse um duelo, um debate, né, de quem que vai ganhar. Nessa situação existe um problema concreto, e o problema concreto é qual é o problema desse cliente e como eu posso resolver. E existe um problema subjetivo, que é como eu faço para acabar com o meu desconforto nesse momento. Quando a segunda situação assume o controle, o profissional pode começar a responder mais ao próprio estado interno do que à necessidade real da situação. É muito interessante observar o nosso estado corporal quando isso acontece. Quando uma conversa aumenta a nossa ativação, a hipervigilância, o estresse, não significa que todo o nosso conhecimento desapareceu. O profissional, por exemplo, ele continua sabendo o que fazer, mas o estado em que ele está pode mudar as condições em que essa resposta precisa ser acessada. A atenção começa a ficar mais estreita, a urgência aumenta e a necessidade de fazer alguma coisa, de agir, fala mais alto. E a tendência de responder rapidamente pode aumentar. Então, aquela resposta muito praticada de justificar, interromper, endurecer o tom de voz, querer encerrar logo a conversa, tudo isso pode ficar mais disponível naquele momento. Por isso, gente, que existe uma diferença muito importante entre saber qual seria a melhor resposta nessa situação e conseguir acessá-la no estado em que você está. E isso vale não só para atendimento, para equipe comercial, vale para liderança, vale para uma reunião, vale para uma discussão na sua própria casa, vale para uma conversa difícil com o seu namorado. Você pode sim ter o conhecimento e ainda assim precisar aprender a reconhecer o estado em que você está antes de escolher o que fazer com esse conhecimento. Então, antes de continuar a argumentar com o cliente, vale muito a pena voltar ao foco para o momento presente e questionar o que de fato aconteceu ou está acontecendo. O cliente aumentou o tom, discordou, fez uma crítica. Tudo isso é acontecimento. Agora, o que está acontecendo em mim quando situações como essa se manifestam? A minha fala acelerou, eu estou querendo interromper? Eu comecei a sentir a necessidade de provar que eu estou certa? Eu estou tentando encerrar a conversa, estou tentando transferir o problema para outra pessoa? Perceber esse mecanismo, alguns segundos antes da resposta, pode mudar completamente o que acontece depois. E aí vem uma segunda pergunta, né? O que essa situação exige de mim agora? Muito provável que essa situação não esteja exigindo que eu ganhe uma discussão, que eu prove ao cliente que ele entendeu errado. Talvez o primeiro ponto seja entender qual é o problema que eu preciso resolver aqui. Aqui você começa a sair, gente, da reatividade, do automatismo e volta para o objetivo real da situação. Então, o ponto B, o objetivo do ponto B é ampliar a nossa capacidade de reconhecer o próprio estado interno sem entregar automaticamente a ele o comando de resposta. Eu posso sim estar irritada e ainda conseguir observar de forma objetiva o que o cliente precisa. Eu posso perceber a minha vontade de me defender e manter o foco em resolver o problema do cliente. Porque aí eu recupero uma pergunta muito simples. Qual que é o meu objetivo aqui nessa situação? Se o meu objetivo operacional, objetivo é resolver o problema do cliente, a minha resposta precisa continuar servindo para esse objetivo. E não apenas para o meu desejo momentâneo e interno de aliviar o meu desconforto. Para eu conseguir consolidar essa capacidade de melhorar minha resposta quando eu estou sob pressão,
eu também preciso treinar. Ninguém desenvolve essa capacidade simplesmente ouvindo mantenha calmo. O profissional, ele precisa começar a reconhecer os próprios sinais. Talvez perceber quando a fala acelera, quando ele começa a interromper, quando ele tenta se justificar, quando ele tenta transferir o problema, quando ele repete a mesma explicação, aumentando o tom de voz ou sendo mais agressivo com o cliente. Então, percebe o que de fato aconteceu, o que essa situação exigiu de mim e qual a resposta me aproxima do objetivo. Quanto mais essa sequência for praticada em situações reais, maior a chance de ela ficar disponível justamente quando a pressão aparece. Porque o conhecimento, ele é importante, o treinamento, ele é importante, o procedimento importa, mas competência sob pressão exige conseguir acessar uma resposta adequada no estado em que você está. O conhecimento, ele não desaparece quando você está ativado ou num estado de maior ansiedade, de luta ou fuga, ele continua ali. O que muda é sua capacidade e facilidade de alcançá-lo. E talvez seja justamente aí que a adaptabilidade começa. Alguns segundos antes de responder, perceber se você ainda está tentando resolver o problema ou se já começou apenas a reagir ao próprio desconforto. Se você conhece alguém que passa por esse tipo de situação todos os dias no seu trabalho, compartilhe esse vídeo com essa pessoa.